Que o Senhor te abençoe, minha irmã, meu irmão. Que sobre a tua vida, a tua casa, aqueles e aquelas que convivem com você, haja manifestação do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus. Alegria imensa poder estar com vocês essa noite. Alegria poder partilhar algo que Deus tem trabalhado na minha vida. Alegria imensa ser instrumento nas mãos do Senhor para edificar vocês e vocês me edificarem como o Ministério do Louvor fez esse momento. Deus os abençoe, grupo do Ministério do Louvor. Quanta bênção, quanto da presença de Deus nós sentimos quando há pessoas que ministrando louvor adoram o Senhor. E vocês fizeram isso nessa noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Queridos, eu quero partilhar nessa noite, pela graça de Deus, uma palavra com vocês, que é uma palavra que tem sustentado a minha vida, que não tem sido fácil. Mas não é privilégio meu não estar tendo vida fácil. Vocês estão tendo vida fácil? Não, né? Eu sabia. Não é privilégio meu, né? A gente tem passado aí na minha família, na minha casa, nós estamos aí no 5º ano, passando por perdas. Orando recentemente ao Senhor. Eu também tive câncer, viu, minha irmã? Tive um câncer de útero e de ovário. O Senhor também estendeu a sua boa mão sobre mim e me curou. Louvado seja Deus por isso. E quando eu passei pela experiência do câncer, eu disse: Senhor, que haja fruto dessa experiência. E aí Deus me deu inspiração e unção, e eu escrevi um livreto, presentes que o câncer nos dá. Esse livreto foi distribuído para muitas pessoas, ainda é distribuído para algumas pessoas que estão enfrentando câncer. E agora, nos últimos 5 anos, a minha família tem passado por um processo de perdas, né? Nós perdemos a minha irmã Maria, que também enfrentou um câncer, mas aprove o Senhor curá-la para a eternidade. Deus sempre cura, gente. Quando a igreja ora, Deus sempre cura. Às vezes Deus cura para que nós possamos seguir nesse mundo testemunhando do seu amor. E às vezes Deus nos cura para estarmos adorando o Senhor na eternidade. Então a cura sempre vem, né? Nunca Deus deixa de responder a oração da igreja. E minha irmã, então, lutou 15 anos com câncer, mas o Senhor aprove levá-la. Ela está descansando no Senhor. E perdemos a minha irmã há 3 anos, está fazendo 3 anos agora em outubro que ela está descansando no Senhor. Depois, 1 ano depois da perda da minha irmã, nós perdemos o meu outro irmão. E agora, recentemente, nós perdemos um outro irmão. Fazendo 1 mês e meio, eu perdi um outro irmão, 3 irmãos, e eu estou com a minha mãe de 98 anos, caminhando também para esse momento que o Senhor vai chamá-la. E aí eu estava orando e dizendo: Senhor, eu tenho passado por tantas perdas através do luto. Nós passamos por muitas perdas, mas eu tenho vivido tantas experiências da tua graça em meio às perdas. E o Espírito Santo de Deus já começou a falar ao meu coração para que eu produza um material para pessoas que estão enfrentando situações de luto. Então, tudo que nós passamos nesse mundo tem propósito, queridos. Tudo tem propósito. É que às vezes nós endurecemos o nosso coração e não entendemos o propósito de Deus. Mas tudo que nós enfrentamos tem propósito. E essa palavra que eu vou partilhar com vocês é uma palavra que tem me sustentado, tem gerado na minha vida força para caminhar em meio aos muitos desafios. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Enquanto você acha, eu quero te fazer uma pergunta. Meu irmão, minha irmã, você tem fé? Sim ou não? Tem alguém que tem dúvida que tem fé? Todos nós temos fé. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. E a fé é aquilo que nós não vemos. Crer naquilo que nós não vemos. Alguém já viu Jesus fisicamente aqui? Então nós temos fé. Nós cremos nele, nós declaramos o seu senhorio, nós cremos que Jesus voltará. E o que nos faz crer? É a fé. Nós cremos naquilo que nós ainda não vemos. Agora, se eu perguntar a você, a começar do pastor Miguel, a tua fé está amadurecida o suficiente para enfrentar as demandas, os desafios, as lutas que estamos enfrentando e vamos enfrentar e permanecer firmado no Senhor? Não responde não, mas pensa aí. Tua fé está amadurecida, meu irmão, minha irmã?
Hebreus capítulo 11. Se você encontrou, vamos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 11 e nós vamos ler até o capítulo 12, do 1 ao 3. A partir do versículo Hebreus 11, nós vamos ler o primeiro versículo e aí nós vamos lá para o versículo de número 32 em Hebreus 11. Diz a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, irmãos e irmãs, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não a fazendo caso da ignomia, e está sentado, aleluia, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. E é com temor e tremor que nós agora pedimos, Espírito Santo de Deus, abre o nosso ouvido espiritual e fala pessoalmente com cada um de nós aqui. Queremos ser animados, queremos ser fortalecidos, mas também, se necessário for, queremos ser exortados em nossa fé, mas nós queremos sair daqui, mulheres e homens, ó Deus, mais prontos a te servir, a dar testemunho da nossa fé. Espírito Santo de Deus, passeia no meio dessa igreja, na autoridade do nome de Jesus. Nada, absolutamente nada, nos impeça agora de ouvir a tua voz, e que a tua voz fale de forma poderosa ao nosso coração. Discerne o que há em nós. Espírito Santo de Deus, eu sou teu vaso, eu me coloco em tuas mãos, flui através de mim agora, e em nome de Jesus glorifica o teu nome através da tua palavra. Nós oramos agora e declaramos toda honra, toda glória, todo louvor sempre será dado ao Senhor, aquele que reina, aquele que venceu, aquele que está sentado à destra do Deus Pai, aquele que voltará, Jesus Cristo nosso Senhor. Te adoramos, ó Deus, e nos colocamos em
tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, pode se sentar. Irmãos queridos, nós sabemos o que é a fé. A fé é aquilo que nos sustenta, né? A fé é como se fosse o nosso alimento, assim como o alimento alimenta a nossa vida e nos sustenta para trabalharmos. A fé é aquilo que nos alimenta espiritualmente para nós conseguirmos lutar, vencer, esperar, confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Quem não tem fé depende das circunstâncias, né? Pessoa que não tem fé, ela olha para as circunstâncias, ela depende das circunstâncias. Quando as coisas das circunstâncias estão ruins, ela se abate, ela se deprime, ela cai. Quando as circunstâncias estão boas, ela está feliz, ela está alegre. Essa é uma pessoa movida pelas circunstâncias, pelas emoções. A pessoa que tem fé, ela caminha acima das circunstâncias. Ela olha, está tudo ruim, tudo desmoronando, todas as lutas vindo. Ela levanta os olhos e olha para Jesus, o autor e consumador da fé. E isso a faz ir adiante. Isso a faz permanecer firmada no Senhor e firmada para a glória do Senhor. Nós cremos, queridos, que nesses dias difíceis, se há algo que a igreja precisa experimentar é um fortalecimento na fé. Porque se nós dependermos das nossas emoções, certamente nós não vamos resistir ao dia mau. Se nós dependermos daquilo que as nossas emoções nos dizem, certamente nós não resistiremos quando as lutas e as provações e as privações vierem sobre nós. Mas se nós estivermos fortalecidos na nossa fé, nós viveremos a experiência que esses homens e mulheres de Deus viveram e está retratado na palavra de Deus. Pela fé, nós enfrentaremos perigos, nós enfrentaremos dores, nós enfrentaremos escárnio, zombaria. Pela fé, nós enfrentaremos, se preciso for, açoites, algemas, prisões, mortes. Queridos, nós enfrentaremos todas as coisas. Até o dia que nós estivermos diante do Cordeiro Santo de Deus. E nós vamos testemunhar, Senhor, pela fé eu cheguei aqui. Queridos, nós precisamos fortalecermos a nossa fé. E eu quero repartir com vocês qual é o caminho para fortalecermos a nossa fé. Queridos, há 2 caminhos para fortalecer a nossa fé. O primeiro caminho é o caminho de conhecermos a Deus e sermos por Ele conhecidos. Eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos vivendo um tempo, quanto mais próximo do fim, mais pessoas dirão que conhecem a Deus. E menos pessoas serão conhecidas por Deus. Mais pessoas dirão que conhecem a Deus. Porque as pessoas vão se endurecer. E quando a gente vai falar, você conhece a Deus? Jesus, sim, eu conheço. Você conhece a Deus? Sim, eu conheço. Na verdade, não conhece. O que ela conhece é uma figura religiosa sobre Deus, uma figura religiosa sobre Jesus. O que ela conhece é uma liturgia que fala sobre Deus, mas provavelmente no profundo do seu coração ela não conhece a Deus. E muitas pessoas dirão nos finais dos tempos que conhecem a Deus e serão endurecidas e não quererão ouvir, não quererão escutar a voz de Deus. E Deus não as conhecerá. Nós lemos aquele texto que é um texto fortíssimo da Bíblia. E esse texto nos diz, amados, muito forte, que naquele dia muitos se apresentarão diante do Senhor e dirão: Senhor, no teu nome eu fiz isso, aquilo, no teu nome eu fiz isso. E o Senhor vai dizer: mas eu não te tenho conhecido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Que o Senhor trabalhe em nossa vida. Que o Senhor faça tudo que for preciso fazer. Mas para que aquele dia o Senhor nos diz: eu te conheço. Venha para o meu reino. Eu sei quem é você. O teu nome está escrito no livro da vida. O primeiro caminho para termos uma fé amadurecida é conhecer o Senhor. E você sabe que para conhecer o Senhor nós precisamos pagar um preço. Deus não se revela àquele preguiçoso que vive de caixinha de promessa. Caixinha de promessa ainda existe?
Caixinha de promessa, não sei se existe, mas na minha época de jovem, de adolescente, a caixinha de promessa era o auge do sustento dos crentes, né? A gente levantava de manhã e corria lá na caixinha da promessa e falava, vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Tá, pegava a promessa, né? A gente vivia da caixinha de promessa. Eu não sei se a caixinha de promessa ainda está em voga aí, né? Eu ainda tenho uma em casa. Né? O celular tem promessa, né? Tem ela. Eu esqueci. O celular aparece a promessa todos os dias lá. Mas, queridos, nós não podemos viver do versículo, da promessa, daquilo que nós todos os dias temos. O Senhor nos chama a pagar o preço de conhecermos o Senhor. De conhecermos o Senhor. Para sermos por Ele conhecidos. O segundo caminho que fortalece e amadurece a nossa fé, escute bem, igreja, é não termos medo de passar por lutas, provações. Às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente fala, Senhor, eu tenho tanto medo de passar por uma luta grande. Senhor, eu tenho tanto medo de ter que enfrentar uma doença. Senhor, eu tenho tanto medo de acontecer algo com a minha família, com os meus filhos. Queridos, não tenha medo, porque quando nós passamos por lutas, provações, dificuldades, escassez, aí é que a nossa fé é provada e nós amadurecemos no Senhor. Cada vez, tem um cântico que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, queridos, não precisa ter medo de passar por lutas. A luta está vindo sobre a tua vida. Glorifique ao Senhor e diga, Senhor, o que tu queres que eu aprenda através dessa luta? Não tenha medo. Tem crente que quando começa a vir a luta, a provação, a privação, desanima. Fala, ah, meu Deus, a bênção de Deus não está sobre mim. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E ao invés de ser quebrantado, fica endurecido. Fica endurecido. E nós precisamos entender que as lutas, provações, privações é a escola de Deus para que nós amadureçamos em nossa fé. Cada vez que a luta vem do Senhor graça mais do que suficiente. E eu não estou falando isso porque eu li isso. Eu tenho provado dessa graça. Eu tenho provado dessa misericórdia. Queridos, não tenha medo quando a luta sobrevier. Não tenha medo quando a provação vier. Pelo contrário, regozije-se no Senhor. Regozije-se na tribulação. E diga, Senhor, eu te louvo. Porque através disso, eu crescerei no Senhor. Eu vou amadurecer para a glória do Senhor. Agora, queridos, quando a nossa fé está amadurecida, 4 coisas acontecem na nossa vida. 4 coisas. Se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí. 4 coisas acontecem em nossa vida quando a nossa fé está amadurecida. A primeira delas é que quando nós temos uma fé amadurecida, nós aprendemos a nos desembaraçar de todo peso e pecado. Diz assim comigo, eu aprendo a me desembaraçar de todo peso e todo pecado. É o que diz Hebreus 12:1. A gente se desembaraça. Queridos, vocês sabem o que é peso? Sabe? Peso é aquilo que a gente não precisa carregar, mas a gente carrega. Isso é peso. Sabe o que é pecado? É o fruto do peso que você não precisa carregar e você carrega. Então, eu vou dar um exemplo. É óbvio que todos nós, a começar de mim, passamos por momentos de ansiedade. Sim ou não? Sim. Tem hora que a ansiedade vem, a gente não sabe de onde veio, mas ela, chegou. A gente fica ansioso, o coração fica agitado, inquieto, a gente quer ter o controle do dia de amanhã. Aliás, esse é o nosso problema, né? A gente se esquece que o Senhor está no controle. E aí a gente fica ansioso. O que é a ansiedade? É a necessidade que nós sentimos de controlar, né? A necessidade que a gente sente de controlar uma situação produz ansiedade. E a gente não consegue. E aí a ansiedade aumenta. Então, assim, é claro que em um momento ou outro, todos nós sentimos ansiedade.
Agora, a ansiedade, ela pode estar momentaneamente em nossa vida, mas nós não podemos viver em ansiedade. Querido, se tem um projeto de Deus para a vida do cristão, é que ele não viva em ansiedade. Então, quando você vive em ansiedade, você está em ansiedade o tempo todo, em toda situação, o que é isso? É um peso. É um peso, porque não é o projeto de Deus para você. Você está vivendo fora do plano de Deus. É um peso. A ansiedade se torna um peso. E você não tem que carregar. Por que você não tem que carregar? Porque a palavra de Deus é clara. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Queridos, você está entendendo? O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuida de você. Às vezes a gente precisava sair, quando a gente está muito ansioso, a gente precisava sair na noite e tentar contar as estrelas. Talvez esse seja um exercício que acalme a nossa ansiedade. A gente consegue contar as estrelas? Não. Mas o Senhor Todo-Poderoso chama-as pelo nome. Ele sabe o nome de todas as estrelas. E esse Deus que sabe o nome de todas as estrelas, sabe o teu nome. E Ele disse, eu cuido de você. Queridos, por isso que a ansiedade é um peso na nossa vida. Toda vez que o nosso coração é tomado de ansiedade, a gente precisa aprender a dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Agora, quando nós vivemos em ansiedade, nós pecamos. É um peso que nós não precisamos carregar. E aí a gente peca. Porque o que a gente faz quando a gente está ansioso? A gente desacredita do poder de Deus. É ou não é, gente? Quando a gente está ansioso, a gente desacredita do poder de Deus. Então, queridos, a Bíblia fala que se nós temos uma fé amadurecida, nós aprendemos a nos desembaraçar de todo o peso e pecado. O peso que eu não preciso carregar. E o pecado que é produzido por esse peso que eu tento carregar e não preciso carregar. A segunda coisa que acontece conosco, amados, é que quando nós temos uma fé amadurecida, a gente aprende a correr como? Com o quê? Diz aí o versículo 12, capítulo 12, versículo 12, versículo 1 ainda. Correndo como? Perseverança. Correndo com perseverança. E quando a Bíblia fala correndo com perseverança, ela está dizendo para nós, gente, que a corrida é longa. Sabe por que muitas pessoas saem da caminhada? Porque elas querem recompensa rápida. Sabe por que muitas pessoas param de orar? Porque elas querem orar e querem que Deus responda rápido. Correr com perseverança é fruto de fé amadurecida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o gado minta, ainda assim eu esperarei em Deus. Queridos, a fé amadurecida nos faz correr com perseverança. A bênção veio? Não, mas eu continuo orando. A luta foi vencida? Não, mas eu continuo orando. A minha irmã Maria, que faleceu depois de 15 anos lutando com o câncer, quando ela estava no seu último mês de vida, nós conversávamos muitas horas durante a madrugada, né? A madrugada, para quem está doente, ela é muito longa. Quando a gente está boa, ela é muito curta, né? A gente deita, mas já amanheceu, o relógio já despertou. Mas quando a gente está doente, gente, as horas da madrugada não passam, elas são infindas. Você olha no relógio, 2 horas da madrugada. Você fala, olha, 2h15. Fala, não é possível, esse relógio parou. A hora não passa. Mas nessas horas da madrugada, nós conversávamos muito com a Maria.
Conversavam, falavam sobre a vida, sobre o que tinha acontecendo com ela, sobre a vida dela, sobre o que ela gostaria de fazer. E Deus foi precioso com ela, porque deu a Maria um mês inteirinho para acertar a vida dela com Deus, com aquelas pessoas que porventura ela tinha brigado, tinha mágoa. Deus foi muito bondoso com a minha irmã. Mas uma das coisas que nós fazíamos é que ela falava, no último mês de vida dela, a gente sempre terminava a nossa conversa ela dizendo: tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Isso é fé. Ela sabia que estava morrendo, mas ela estava ali completamente adorando e declarando: tua vontade faz, ó Senhor. Queridos, quando a gente chega nessa posição, é porque nós estamos correndo com perseverança a carreira da fé. Quando nós chegamos aí, é porque nós aprendemos o segredo de não vacilar, de não voltar atrás, de não esmorecer, independente da resposta das nossas orações. Nós vamos dizer: tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Queridos, a carreira que nos está proposta é o tempo de vida que você e eu teremos nesse mundo. Você já pensou nisso? A carreira, quando nós nascemos, Deus conta os nossos dias. Eu não sei quantos dias Ele contou para mim. Vou fazer 60 agora, já estou no lucro, né? Porque Jesus só viveu 30. Já estou muito no lucro. Eu não sei quantos anos Jesus contou para mim. Não sei se vou até os 70. Para mim já estava de bom tamanho, porque ir para a glória é maravilhoso. Eu não sei se eu vou até os 80, eu não sei. Mas quando você nasce, Deus contou os teus dias. Eu não sei se você vai viver 40, 50, 60, 70, 90 anos. Os seus dias estão contados. E esses dias é a carreira que Deus propôs para você. Agora, como que você vai viver os seus dias? Correndo com perseverança ou abandonando a tua fé? Terceira coisa que acontece conosco quando nós temos uma fé amadurecida, calma, gente, que são só 24. São só 4, queridos. A terceira coisa que acontece conosco é que quando nós temos uma fé amadurecida, nós aprendemos a olhar como? Diz o versículo 3 ali, o versículo 2, do versículo capítulo 12, olhar como? Pode falar, olhar firmemente. Queridos, o que nós mais temos hoje é cristãos que só dão uma piscadinha para Jesus. A gente tem um monte de crente hoje que só dá uma piscadinha para Jesus. Quando estão numa luta muito grande, olham um pouquinho mais. Mas a gente está vivendo uma carência de filhos e filhas de Deus que olham firmemente para o Senhor. E é por isso que muitos caem da fé. Porque nós tendemos a olhar para as circunstâncias, para os homens, para as ações dos homens. E a Bíblia fala: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. O que nos faz olhar firmemente para Jesus? As nossas emoções? Nunca. As circunstâncias? De jeito nenhum. O que nos faz olhar firmemente para Jesus? A fé amadurecida. Queridos, você e eu temos olhado firmemente para o Senhor? Sabe aquela coisa assim de olhar para o Senhor? Vamos lembrar de Pedro aqui? Quando Pedro desceu do barco a convite de Jesus, né? Ele desceu, Pedro estava movido de fé? Mais do que eu. Eu acho que se fosse eu, o convite de Jesus, Pedro ainda andou, né? Deu uns passos. Eu acho que eu só ia pôr o pezinho assim, ia voltar, né? Põe o pezinho e volta. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por que ele conseguiu andar sobre as águas? Por quê? Ele estava olhando firmemente para Jesus. Mas em um momento, ele deixou de olhar firmemente. E aí o que ele fez? Ele deu uma olhadela para o mar. Começou a afundar. Queridos, se você e eu não olharmos firmemente para Jesus, nós vamos afundar.
Se você olhar para a estrutura da igreja, você vai afundar. Se você e eu olharmos para o comportamento de homens e mulheres que se dizem cristãos, e você fala, nossa, essa pessoa é o máximo da espiritualidade, você vai afundar, porque somos carne. Se você olhar com expectativa para qualquer coisa, você vai afundar, eu vou afundar. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Não deixe que as águas que estão ao redor tirem o teu olhar de Jesus. Peça todos os dias, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu quero olhar firmemente para o Senhor Jesus. E quando a gente olha firmemente para o Senhor Jesus, a nossa fé está amadurecida. As pessoas dizem, olha o que está acontecendo. Eu olho firmemente para Jesus. Eu tenho uma irmã, ela é cidadã americana, ela está no Brasil agora, mas ela mora nos Estados Unidos, e ela está desesperada com a situação lá dos Estados Unidos, as eleições lá, né? Gente, eu tenho uma dó dela, porque ela acorda de manhã, 9 horas, liga lá no jornal, ela tem lá o canal da notícia americana, ela fica o dia inteiro ouvindo a notícia. Porque não sei o quê, porque Trump, porque não sei o quê. E eu passo lá, coitada, se ela lesse a Bíblia já está dizendo tudo que vai acontecer com o Trump. A Bíblia está dizendo tudo que vai acontecer com o mundo, né? Nós sabemos, gente. A Bíblia está clara. O mundo, os Estados Unidos tem que entrar no caos e vai entrar no caos. Por quê? Porque o mundo está se preparando para o advento do anticristo. Nós estamos entendendo isso. A Bíblia fala, a Bíblia é clara, a Bíblia já disse o que vai acontecer. Então eu falo, gente, se ela lesse a Bíblia, não precisava ficar ouvindo notícia. Aí ela fala, você tem que se inteirar. Eu falo, não, a minha interação era a Bíblia. A Bíblia está falando do amanhã. Você está preocupado com o que está acontecendo hoje? A Bíblia está me contando o que vai acontecer no amanhã. O meu Senhor Jesus virá, a igreja subirá, esse mundo irá passar por uma restauração. Nós viveremos com o Senhor para sempre. Não haverá choro, nem lágrima. A Bíblia fala que os remidos do Senhor o adorarão. Eu leio a Bíblia. Eu não preciso ficar desesperada com a notícia, porque tudo isso é o cenário que está sendo montado. Queridos, olhemos firmemente para o Senhor. Olha firmemente. Não siga o exemplo de Pedro, não vacile, não olhe a água. Olhe para o Senhor. E por último, uma fé amadurecida. Ela não permite que a nossa alma se fadigue ou desmaie em meio aos dias difíceis. Diz aí, amados, que nossa alma, quando nós temos uma fé fortalecida, capítulo 12, versículo 3, amados. Não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Queridos, nós conhecemos um cristão que tem a fé amadurecida, porque ele passa por lutas, perrengues, dores, e ele balança, mas ele não cai. E se ele cai, ele não fica prostrado, porque o Senhor o levanta em meio à tribulação. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo é que se nós tivermos uma fé amadurecida, vai se cumprir na nossa vida. O que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 8, 9. Esse texto você pode ler em casa e reler. A palavra de Deus diz que nós somos atribulados, mas não angustiados, que nós estamos perplexos, mas não estamos desanimados, nós estamos perseguidos, mas não estamos desamparados, nós estamos abatidos, mas não estamos destruídos. E sabe por quê? Porque a nossa fé está amadurecida no autor e consumador da fé. Queridos, eu queria dizer a você nessa noite com todo o meu coração, você está amadurecendo na tua caminhada de fé? A tua vida de fé tem sido fortalecida para enfrentar os dia a dia? Como que você tem reagido diante das lutas, tribulações? Se você está
desanimado, desamparado, angustiado, destruído, meu irmão, volte-se para o autor e consumador da tua fé. Coloque os seus olhos firmemente naquele que venceu, vive e voltará. Nós precisamos, queridos, ter uma fé amadurecida. Os dias não são fáceis, mas os dias vão piorar. O cristão que tem experiência, expectativa, a esperança de que a vida aqui nesse mundo vai ficar fácil, vou dizer para ele, coitado. Porque a nossa vida nesse mundo vai piorar, queridos. Nós ainda não começamos um tempo de sofrimento por causa da nossa fé. Nós ainda não começamos a ser provados pela nossa fé. Nós ainda não começamos a ser desafiados a fazer escolha entre a nossa fé, Deus e os valores do mundo. Mas nós seremos. E eu espero em nome de Jesus que essa igreja, que você e eu estejamos fortalecidos na nossa fé. A palavra de Deus diz aí que aqueles que tiveram fé, eles não obtiveram a concretização da mesa. Sabe por quê, gente? Porque eles morreram esperando a volta de Jesus e Jesus não voltou. Mas nós estamos prestes a ter a concretização da nossa fé. E por isso, queridos, vamos manter a nossa chama da fé amadurecida no Senhor. Eu queria terminar lendo um último versículo com vocês. Quero que todo mundo abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, o último versículo, Hebreus 11. Hebreus 11, acharam Hebreus 11? Leia comigo o versículo 41, todos juntos. Versículo 41 de Hebreus 11. Leia aí, gente. Não tem? Não tem mesmo. Nem na Bíblia, nem na minha Bíblia. E sabe por que não tem? Porque esse versículo está sendo escrito pela tua vida e pela minha vida. Esse versículo está sendo escrito pela tua história e a minha história. Queridos, o Espírito Santo de Deus está dizendo que você e eu também temos que ser conhecidos como heróis da fé. Naquele dia, o Senhor dirá, Miguel, foste fiel na tua fé, na tua perseverança, venha para o gozo do teu Senhor. Naquele dia o Senhor dirá, Luciana, Daniel, Marcos, Sérgio, Ângela, venha para o gozo do teu Senhor, porque você foi fiel na tua fé. Queridos, nós estamos sendo desafiados a escrever o versículo 41. A história não acabou no versículo 40. Até o versículo 40 é o testemunho daqueles que viveram antes de nós e perseveraram e amadureceram e aguentaram tudo em troca da coroa que lhes estava proposta. Mas o versículo 41 é a tua vida e a minha vida que está sendo escrita. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, nessa noite, pedir a você, meu irmão, fortaleça a tua fé no Senhor. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. A igreja precisa caminhar pela fé. Não caminhe pelas emoções. As emoções nos traem. Não caminhe pelas circunstâncias, as circunstâncias mudam. Não caminhe pelas aparências, as aparências se transformam. Caminhe pela fé. Porque a fé nos levará um dia a estarmos diante do trono de Deus.